Olá, sou a Johnny Vidal e hoje serei a entrevistadora. Estamos aqui com o Ricardo Magalhães. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos os que estão aqui presentes e também a quem nos está a ver nas plataformas do Spotify e do YouTube. Estamos aqui reunidos para mais uma entrevista do ciclo de entrevistas jovens a candidaturas autárquicas, dinamizado pelo jornal Voz da Academia. O objetivo da entrevista vai decorrer nos moldes em que passaremos com os temas sobre o percurso social e profissional do candidato, juventude, políticas locais e aspirações para a autarquia. Hoje temos aqui connosco o Ricardo Magalhães. Muito obrigada por estar aqui hoje. É candidato à presidência da Câmara Municipal do Cartaz pelo Partido Socialista. Tem 28 anos e é formado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico. O seu percurso profissional distingue-se pela experiência em inteligência artificial aplicada ao setor da indústria e energia e tem igualmente desenvolvido uma forte ligação à vida comunitária e associativa do Cartaz. Portanto, começamos com a pergunta que costumamos perguntar sempre, que é: quem é o Ricardo Magalhães, além da política? Eu tive sempre muita dificuldade e acho que mesmo falta de gosto em catalogar-me com uma etiqueta muito específica. Sempre gostei de explorar em mim diferentes facetas e descobrir sempre novos mundos e de poder apaixonar-me por eles e explorá-los. Eu diria que uma das primeiras etiquetas que poderia ter colocado numa determinada fase seria a do desporto. Sempre fui uma pessoa super apaixonada pelo desporto, em particular pelo futebol, mas um bocadinho por todas as modalidades esportivas, talvez mais aquelas que eram coletivas, e isso foi crescendo em mim ao longo daquilo que foi o meu percurso, pronto, quando era mais novo. E pronto, esse gosto daquele trabalho em equipa, daquela expectativa de conseguirmos ou não a vitória, trabalharmos todos juntos para alcançar e acima de tudo vivermos aquela emoção de quando conquistamos aquele objetivo, ou mesmo quando não conquistamos, faz parte, e vivemos muitas histórias bonitas com esse percurso. Mas depois fui sempre gostando, interessando-me por diferentes áreas. Eu lembro quando estava a acabar o meu 12º ano, eu quando escolho, aliás, o meu percurso no secundário, quando vou do nono para o 10º ano, eu escolhi na altura o curso de Ciências no secundário com a ideia depois de seguir treino esportivo e ir estudar desporto, que era uma das áreas que permitia, através ali da disciplina de Biologia e Geologia, mas mais pela parte da Biologia. Mas depois, quando cheguei ao 12º, senti-me com uma grande dificuldade a decidir, porque eu de facto gostava de variadas áreas e era uma pessoa que conseguia sentir entusiasmo pela filosofia, como era pela matemática, como pelas diferentes ciências. Também determinados períodos históricos também tenho muito interesse em aprender e, portanto, acima de tudo, gosto de explorar essas diferentes facetas. E depois a política surge mais tarde, surge já quando estava na faculdade, em que me desafiam a entrar, que era uma coisa que nunca tinha passado pela cabeça, e eu decidi aceitar o desafio por sentir que quando nós não nos identificamos com algo, e quando olhamos para a política em nosso redor e vemos ou maus exemplos ou coisas que não gostamos, se calhar é mesmo aí que temos que começar a participar para, naquela que é a nossa realidade, seja em maior ou menor escala, podemos de facto fazer a diferença e ser um exemplo diferente e ser um exemplo para melhor. E foi só aí que comecei, porque de resto fui sempre explorando outras atividades e talvez com esse convite chega quando eu já estava na faculdade, em que aí tentei me focar um bocadinho mais naquilo que era o meu percurso académico e o curso no técnico foi muito exigente, não só pela mudança que é, eu embora seja aqui do Cartaz, que fica a 60 km de Lisboa, é muito próximo, depois passei a residir em Lisboa durante a semana, tinha sempre os fins de semana em casa porque era muito tão perto que era, mas foi, portanto, esse desafio dessa mudança, foi o desafio da avaliação na faculdade, que é completamente diferente daquela que temos na escola, que é muito mais gregário, é que temos ali aquele grupinho, a nossa turma, que é um bocadinho a nossa família, sentimos-nos confortáveis dentro daquele grupo e depois passamos para a realidade, e temos um acompanhamento muito mais próximo dos professores, depois passamos para a realidade da faculdade, é tudo diferente, com muito mais gente numa sala, com um percurso muito mais, pode não ser tão individualizado, porque depois também começamos a criar os nossos grupos, mas não há ali aquela família que é a nossa turma. E portanto aí foquei-me um bocadinho mais nos estudos e depois então houve essa oportunidade que me permitiu expandir, porque eu sempre tive essa tendência de ir explorar diferentes áreas. Mas isto tudo para dizer que mesmo assim, mais tarde, ainda me permiti explorar coisas novas e agora recentemente tenho também culturalmente explorado coisas e cultura ficou para o último porquê? Porque era aquela que me sentia mais acanhado, mais envergonhado. Já atingi uma fase da minha vida com 20 e poucos anos em que já conseguia falar para um auditório cheio de pessoas,
sem grandes problemas, mas, por exemplo, se fosse cantar ou representar, sentia-me, até dançar em público, sentia-me acanhado, e isso foram barreiras que eu também fui vencendo, e hoje em dia também sou feliz a explorar esse lado, e, por exemplo, uma curiosidade fora da caixa é que tenho, nos últimos 2 anos, lá disse que gostava de cantar, e lá comecei a ter aulas de canto, e lá comecei também a enverdar por esse percurso, e pronto, e é muito bom explorarmos estas diferentes facetas, acho que nos tornam pessoas mais completas, cada uma destas áreas, e portanto, e acima de tudo, encontrarmos paixão em cada coisa que fazemos, acho que é o que depois nos dá aquele combustível para irmos sempre em frente. E o que é que te motivou a entrar numa corrida autárquica? Houve algum momento ou uma experiência que tenha sido decisiva para a decisão? Sim, foi esse momento em que eu decido começar a participar politicamente. Portanto, isto aconteceu em 2017, eu na altura ainda tinha 19 anos, e basicamente há esse convite do meu colega, eu começo-lhe a dizer, epá, é isto e isto e isto e aquele aspecto da política nacional, da política local, maus exemplos que a gente vê, coisas com que a gente não se identifica, é que um bocadinho também, se calhar, alguma perspectiva negativa que vários jovens têm, pronto. E então foi isso que me fez, em primeira instância, começar a falar numa perspectiva de recusar, mas depois eu senti isso mesmo, senti, caramba, então, mas se toda a gente tiver esta mesma abordagem que eu, se só, ou estão lá só pessoas com que não nos identificamos, ou que não estão a fazer aquilo em que acreditamos, então nunca vai ninguém que fará diferente. E foi nesse sentido que me deu o clique de aceitar o desafio e ver porque não participar e pelo menos naquilo que eu faço, eu serei, no melhor das minhas capacidades, um bom exemplo. E depois, eu diria que a segunda grande chave foi que, como eu disse, era o ano de 2017, era também um ano de eleições autárquicas, e eu, logo ali nos primeiros meses de participação na Juventude Socialista aqui do Cartacho, tivemos uma dinâmica muito gira, foi ir conhecer os cabeças de lista candidatos aos vários órgãos autárquicos do Conselho, desde as várias juntas de freguesia, a Assembleia Municipal. Creio que na altura só não reunimos com o candidato à Câmara, já nem sei porquê, não sei se depois não foi possível agendar. Mas dentro dessas conversas, uma delas aconteceu com a lista e com o cabeça de lista candidato na minha freguesia, neste caso a União de Freguesias, que é a da cidade do Cartaxo, que neste momento é a União de Freguesias, Cartaxo e Val da Pinta. E pronto, e daquela conversa, porventura terão gostado da minha participação, daquilo que eu disse, da minha forma de pensar. A verdade é que depois surge o convite, portanto eu estava nem há 6 meses na Juventude Socialista, quando me convidam a integrar a lista da União de Freguesias, para a junta de freguesia. E eu refleti, pronto, acabei por aceitar e fui logo em posição elegível, portanto, e acabei mesmo por ser eleito nas eleições. Nesse ano vencemos as eleições no Cartaz e, portanto, fui eleito. Tive logo ali aqueles meus primeiros 4 anos de experiência autárquica numa Assembleia de Freguesia. Portanto, logo a partir daí começa uma aprendizagem enorme, desde como é que funciona uma junta de freguesia, como é que funciona um orçamento, como é que discutem os vários temas numa Assembleia de Freguesia, como é que é também o diálogo com outras forças partidárias que são representadas. Tudo isso foi um grande crescimento. Como é que foi também o eu ter tentado estender o contacto para com a população. Tive assim algumas iniciativas fora da caixa. Uma delas, por exemplo, era conseguir trazer população a participar nas assembleias de freguesia, porque a participação era sempre muito diminuta, para não dizer nula, e portanto andei a distribuir editais nas ruas, cara a cara com as pessoas, a convidá-los a estar presentes, a informarem-se, a participarem, e portanto foi uma das iniciativas que tive na altura. Portanto, tudo isto foram oportunidades de crescimento, de aprendizagem. E depois, também com a competência fui demonstrando nesses 4 anos, com o estar presente, a voz que também fui tendo. Uma das coisas que eu sempre tive para mim mesmo foi acreditar que aquilo que eu penso tem valor, portanto não deixar de me expressar e ter esse gosto por partilhar as nossas ideias, e isso no fundo depois também nos vai destacando, porque as pessoas só ouvindo-nos é que percebem o nosso valor e aquilo que a gente pensa, sempre uma posição humilde, queremos sempre aprender mais, mas com a confiança de participar e ter gosto de estar envolvido nos assuntos. E, portanto, depois, com esse percurso de 4 anos, surge, para já, uma oportunidade única para um jovem de 24 anos, que na altura foi ser o diretor financeiro da campanha de 2021. Quando tive à minha mão a responsabilidade de gestão de um orçamento de quase 30 mil euros, e fui eu responsável por garantir que tudo batia certo, que respeitávamos as várias normas. Foi logo uma grande responsabilidade que me meteram em mãos. E depois, finalmente, foi também ser também um dos primeiros elementos da lista da Assembleia Municipal, o que me permitiu, mesmo perdendo essas eleições, ser eleito para a Assembleia Municipal, e depois também ter agora este período de 4 anos de cada vez maior aprendizagem, neste caso de como funciona a Câmara, como se articula com as juntas, do que é a discussão numa Assembleia Municipal, que aqui no nosso caso também
tem diferenças marcantes, e creio que em todos os casos, em todos os municípios tem diferenças marcantes para com uma Assembleia de Freguesia, e portanto vamos aprendendo também todos um bocadinho destes temas, de administração pública, etc. E isso vai-nos dando bagagem, vai-nos dando maturidade, sente-se uma evolução brutal ao longo dos anos na nossa forma de participação, e creio que criou em mim estes 8 anos de participação, criaram em mim as condições de hoje poder ser um bom candidato à Câmara Municipal do Cartaz. E pronto, no fundo, como é que surgiu a vontade da participação autárquica? Foi um bocadinho tudo isto, foi eu pensar, por que não? Vamos lá participar e vamos tentar fazer a diferença com aquilo que é a minha forma de ser, os meus valores, e depois foi ir tendo a sorte, o privilégio, como quisermos chamar, das pessoas verem em mim esse valor e de acreditarem em mim e de me darem as oportunidades. E de eu também nunca ter medo de as agarrar e de me lançar aos desafios. E porquê que candidataste pelo Partido Socialista e não outro partido? Porquê juntaste ao PS? Foi uma mistura, se calhar, de dois grandes fatores. Um deles, que não posso negar, é o convite ter surgido na altura da Juventude Socialista, de um amigo meu que estava à frente do projeto da Juventude Socialista do Cartaz, e de facto foi a Juventude Socialista que me convidou a começar a participar politicamente, e eu na altura, quando decidi começar a participar, foi na sequência desse convite. Porventura, se esse convite não tivesse surgido, eu diria que não diria que estaria a candidatar-me por outro partido, se calhar nem nunca me tinha envolvido na política de todo, e em particular na autárquica. Em segundo lugar, assim, também é aquilo que era um bocadinho a minha ideologia e forma de pensar. Eu diria que sempre tive um bocadinho de tendência de pensamento ali, e pronto, e agora olhando para trás também entendendo cada vez melhor o que é que isso significa, uma tendência de pensamento centro-esquerda, portanto acreditar num mundo livre, com oportunidades para todos, num mundo em que, portanto, a forma como estamos organizados, a sociedade funciona, dos mercados que podem funcionar para dar essa mesma liberdade às pessoas, mas também perceber que, portanto, temos que nem sempre o funcionamento da realidade, e nós sentimos essas frustrações no dia a dia, com a dificuldade que temos em termos de emprego, do que é a nossa remuneração, até a própria transição da entrada no mercado de trabalho após a faculdade e a remuneração que não temos e que porventura poderíamos ou mereceríamos ter, a dificuldade que é hoje em dia pagar uma casa, dificuldade e tira-nos a qualidade de vida, sobrar-nos pouco para podermos ter os nossos filhos, sermos felizes a construir as nossas famílias. Isso é algo muito importante para aquilo que vai ser o nosso futuro, porque nós não tendo filhos, vamos ter uma população também cada vez mais envelhecida e isso vai nos prejudicar bastante até a nível de sustentabilidade do próprio país. Portanto, perceber que as coisas nem sempre evoluem no sentido do que é bom para todos. E, portanto, nesse caso, perceber que o Estado aqui tem que ter alguma atuação, não que não dane a liberdade individual, todos nós podemos viver as nossas vidas livremente, foi por isso que lutámos há 50 anos atrás, aliás, os nossos avós lutaram e para cá 50 anos atrás pudéssemos viver em liberdade, mas podemos garantir aqui de facto que o mundo evolui num sentido que é melhor para todos no mundo, para todas as famílias, para que todos possam realizar-se. Eu costumo um bocadinho dizer, e eu depois, lá está, sendo da área de engenharia, a gente depois temos a tendência a ser assim um bocadinho mais lógicos no nosso pensamento, e eu costumo dizer que se um jogo, quando a gente monta um jogo, monta um conjunto de regras, e em função das regras que estão montadas, todos os agentes do jogo, todos os jogadores, melhor dizendo, confluem para um determinado tipo de comportamento que permite, na melhor das hipóteses, ou que lhes dá a melhor hipótese, ganhar o jogo, no melhor do que é as suas capacidades e conhecimento. Se as regras estão montadas de maneira que o jogo não está a ser divertido ou que não está a ser competitivo, que não está a ser interessante, então a gente temos que ajustar as regras de maneira a que o comportamento livre dos jogadores dentro dessas regras conflua para algo que seja mais interessante, mais divertido, mais estimulante, mais recompensador. E eu olho também um Certo. bocadinho para a sociedade e para a economia assim. Certo. E achas que a tua juventude influencia a forma como olhas para os problemas e soluções da autarquia que te candidatas? Sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim, pelo um bocadinho a forma de estar mais leve que temos de olhar para os problemas e uma maior abertura de espírito na vontade e na visão que temos para os resolver. Portanto, vimos quando a gente entra com esta idade, a gente não entra ainda com vontade de fazer a diferença, acreditando que a podemos fazer e, portanto, não desistimos à partida só porque um obstáculo já lá está há muitos anos.
e acredito que, porventura, uma pessoa que esteja há mais anos, é verdade, também tem mais experiência acumulada, e uma das coisas que eu tento fazer sempre é ouvir bastante quem tem essa experiência para que eu possa aprender e trabalhar já com esse conhecimento o mais possível. Mas de facto, a gente, quando chega de novo, temos de facto esse acreditar que podemos fazer diferente e que podemos resolver. E eu acho que isso é fundamental, porque se a gente não acreditar que podemos resolver, nem sequer o vamos tentar fazer, e isso logo à partida mina quaisquer resultados que possamos ter. E depois, cada geração também tem um bocadinho o seu perfil, os seus valores, e cada nova geração que chega também traz um bocadinho uma renovação que é muito saudável no sentido da evolução, porque a evolução também se faz com disrupção, com fatores novos que sejam introduzidos para nos permitir mudar para melhor que queremos nós. Agora entramos aqui numa área mais específica da juventude e quais é que são as principais medidas da tua candidatura para os jovens da tua área? E para os jovens, acima de tudo, queremos dar-lhes a oportunidade, lá está, de poderem ter os seus projetos pessoais e familiares. Todo o nosso projeto assenta em três grandes bases, que acredito que sejam significativos para toda a população, mas são muito significativos para os jovens, logo à partida. E quero-lhes dar a oportunidade a todas as famílias se poderem constituir e desenvolver e ser felizes no nosso conselho. E, portanto, a gente, desde o início, que apontou sempre três prioridades muito claras para o conselho. Uma delas é garantir o acesso e vagas em creches e jardins de infância para todas as crianças do concelho. Estas crianças, por natureza, são também jovens, não é? E, portanto, também terem aqui o acesso a estes cuidados de ensino, de educação e de acompanhamento para que se possam desenvolver, aprender, crescer, socializar com as melhores condições possíveis. E também vivemos num mundo em que cada vez é mais difícil conciliar a vida profissional e pessoal, e os pais trabalhando fora do município, o tempo que têm de viagem, é muito importante ter estas condições e garantias para as crianças. Mas isto também para os jovens pais, começaram a sua família, tiveram os seus filhos, estão aqui os seus filhos no início de vida, mas têm o seu trabalho, é cada vez mais difícil com o nosso salário suportarmos o custo de vida, a nossa habitação, e os custos que também ter um filho ou vários filhos traz, e portanto, ao estarmos a criar esta rede de creche e jardins de infância com vagas para todas estas crianças, estamos a ajudar as jovens famílias a que possam aqui ficar, desenvolver-se e criar os seus filhos, que é aquilo que queremos dar a oportunidade a todos. Em segundo lugar, outra das nossas grandes bandeiras é a habitação. Queremos ter casas que as nossas famílias consigam comprar. Naturalmente, que uma das faixas etárias que mais compra casas ou que mais procura garantir a sua habitação, seja através da compra ou arrendamento, naturalmente, são os mais jovens, porque estão a começar as suas famílias. Sabemos que também é um problema cada vez mais tarde, mas queremos que não seja por falta de oportunidade, que não o possam fazer mais cedo e, portanto, garantir que os jovens que têm casas a preços acessíveis para poderem começar a sua família, se não é impossível todo, até cá residirem. Não podem cá residir se não conseguirem cá adquirir casa. E, finalmente, o emprego. Queremos criar condições. Nós temos uma das gerações, neste caso os jovens, que é a mais qualificada de sempre. Nós aqui no Cartaz temos uma dificuldade, é que grande parte dessas qualificações académicas que são adquiridas, o mercado de emprego de Lisboa, não sendo aquele que nós no país mais sonhamos, ainda assim é muito mais competitivo que aquele que temos aqui no Cartaz, a 1 hora de distância, a 60 km de distância. O que faz com que, estando tão perto, mesmo os jovens que não saem daqui, que aqui ficam a viver e que gostam mais da qualidade de vida daqui, que é mais relaxante, que é mais saudável do ponto de vista de aproveitar o tempo livre com menor aceleração das muitas coisas que acontecem numa cidade e que atrasam ali por vezes a nossa vida diária, esses jovens tendo que ou têm que se conformar com uma de duas coisas, ou ter de facto esse tempo de viagem para Lisboa, que pode chegar até 3 horas se for por transportes públicos, apesar de estarmos muito perto, se for de carro pode ser até 45 minutos, 40 minutos, mas sai muito mais dispendioso, naturalmente, pelo custo do combustível, ou então a média de rendimento que encontram aqui no concelho está ali a rondar os 900 e muito, 1000 e poucos euros, de rendimento líquido, já depois de impostos. E, portanto, não é este o salário que nós queremos que os jovens tenham no concelho. Portanto, estamos a tentar criar condições para que, em vez dos jovens estarem sempre a ter que encontrar trabalho em Lisboa, para ter que encontrar remunerações mais justas para aquilo que é a sua qualificação académica,
perceber como é que nos podemos distinguir, e aqui acreditamos muito nas qualificações técnicas, que é uma área que, enquanto país, tem estado subexplorada, mesmo a nível da região, e temos aqui condições para restituir alguma da indústria que havia na área da metalomecânica, ou também nos avanços tecnológicos que estão a aparecer na agricultura, que também é uma área com muita tradição no nosso concelho, e que possamos criar aqui oportunidades para jovens bem pagas, pagas acima da média nacional, e bastante bem pagas acima da média do que um jovem ganha, e que possam ficar a trabalhar aqui perto de casa. E que propostas é que apresentas? Sei que já mencionaste algumas, mas não sei se queres mencionar alguma específica, para que os jovens possam fixar-se e viver com dignamente no teu território. Sim, em particular, estas aqui, naturalmente, acho que respondem a algumas do que são as necessidades mais básicas que um jovem tem ao começar a sua vida, ao começar a sua família, e que, portanto, são logo essenciais à partida para aquilo que é a sua vida diária. No entanto, há todo um outro leque de situações que é bastante importante, em particular aquilo que é a qualidade de vida em sociedade. Não queremos também ter uma das coisas que queremos evitar ao máximo é que as pessoas cá vivam e que não façam vida cá, que não tenham atividades que possam usufruir, que não tenham, portanto, uma comunidade ativa e dinâmica onde dê gosto de viver, dê gosto de estar e dê gosto de sair de casa. Também sabemos que hoje, mais do que nunca, e a nossa geração teve esse privilégio, ter em casa muitos meios com que se entreter, desfrutar do seu tempo livre, e portanto, cada vez mais tem que haver melhores oportunidades na rua onde nós vivemos, no quarteirão, na cidade onde nós vivemos, que nos faça valer a pena sair de casa, porque não ficamos em casa a ver televisão, ou a jogar computador, o que for, e não precisamos de sair de casa porque estamos saturados de estar fechados em casa, temos outros meios de entretenimento. Mas acreditamos também que dá mais gosto de viver numa comunidade onde nos sentimos inseridos, onde temos amigos, pessoas de quem gostamos, próximas, e que de facto isso é que constitui aquela ligação forte entre todos, que nos faz sentir em casa como a mais nenhum lado. E que isso até, enquanto indivíduos, nos dá uma realização pessoal que mais nada pode dar. E portanto também a nível da cultura, queremos criar condições para que em todas as freguesias do concelho possa haver atividades culturais, dinâmicas, interessantes, nas mais variadas vertentes que possamos imaginar, também a nível do entretenimento, possamos fazer chegar estas atividades e apoiar um dos vetores mais importantes que temos nesse acesso, que são as próprias associações desportivas, culturais, de outros Em géneros, relação às criativas. próprias associações, e essa é uma das questões que fazemos a todos os candidatos, é, na tua visão, qual é que é o papel que devem ter estas associações juvenis, culturais e desportivas na definição das políticas locais e como é que a autarquia e precisamente a tua candidatura pode apoiar melhor este trabalho? As associações são fundamentais. Eu, quando falei há pouco do meu percurso e que fazia muitas coisas, explorei muito tipo diferente de atividades, parte disso passou-se na escola, mas parte também passou nas associações do meu concelho, por exemplo, em particular, quando jogava futebol, jogava aqui no clube do meu concelho, que é em si mesmo uma associação, e também sei que muita da oferta que tinha, tanto desportiva como cultural, e do tipo de atividades para os mais jovens, acontecia e tinham por base as associações. Eu podia, por exemplo, ir para os trampolins, tinha aqui uma associação que o permitia, senão não tinha acesso a esse tipo de modalidade esportiva. Se eu quisesse dançar balé, também era através de uma coletividade. Se eu quisesse aprender a tocar um instrumento, também era através das bandas filarmónicas que eu podia fazer. Portanto, são essas coletividades que, em grande parte, dão a oportunidade a um jovem de poder, e a liberdade de poder escolher diferentes tipos de atividades e de as ter à disposição. E, portanto, eu acho que as associações têm um papel, ainda mais num município como o nosso, em que em termos empresariais não surgem tantas oportunidades dessas por outra via, que são as associações que conferem essas oportunidades. Portanto, têm um impacto muito importante. Eu olho sempre para eles como um parceiro da Câmara em disponibilizar essas oportunidades aos jovens, a toda a comunidade, mas em particular aos jovens, porque eu, lá está, fui jovem no meu concelho e passei por isso, e portanto aquilo que eu quero é apoiar os dirigentes associativos, que é um papel muito difícil e de alta responsabilidade. Gerir uma associação, estamos a falar de milhares de euros anuais de responsabilidade, e gerir toda essa equipa é algo que é complexo, e é um trabalho voluntário, naturalmente, portanto, não, muitas vezes não é um trabalho remunerado, e portanto ter pessoas que estão predispostas a liderar estes processos é cada vez mais difícil. Portanto, nós queremos simplificar isso ao máximo, dar o maior apoio possível, tanto na angariação de fundos, seja de fundos nacionais ou europeus, como até às vezes em parte logística, garantir um apoio de um autocarro quando é necessário para transportar uma equipa, um conjunto de jovens, o que seja, porque sabemos que isso vai traduzir-se em mais qualidade de vida para os jovens, vai traduzir-se em mais oportunidades de atividades que possam experimentar.
Agora passamos aqui uma parte em que deixamos um bocadinho a juventude e focamos mais nas prioridades para a autarquia. Portanto, se tivesse que eleger prioridades absolutas para a tua autarquia, quais é que seriam e quais é que são os maiores desafios? Sim, lá está, aquelas 3 áreas que eu volto sempre a Uhum, reforçar que acho que são essenciais. Ah, creches e jardins de infância para todas as crianças, o impacto que tem até num orçamento familiar, isto, e a gente aqui no cartaz acho que é um vetor de diferenciação que podemos logo ter comparativamente a uma grande cidade como é Lisboa. Ao termos este mecanismo de creche e jardins de infância municipais, estamos a falar a um custo praticamente nulo, portanto, uma criança, esta utilização fica a ser praticamente gratuita, comparativamente a Lisboa, onde uma solução deste género, para quem está com dificuldades no acesso a vagas, que é quase toda a gente hoje em dia, que não está neste momento com os filhos já nessas instituições, estamos a falar de uma poupança mensal, comparativamente a Lisboa, que pode chegar aos 600 euros por mês. Isto é absolutamente transformador naquilo que é a capacidade de uma pessoa ter a sua família e que vai permitir distinguir o município como um município onde pode haver qualidade de vida para as famílias. Depois, o emprego e a habitação são só os mecanismos, que eu falava há pouco, são só os mecanismos para podermos cá ficar. Eu há uns tempos tive uma experiência, eu paralelamente a tudo isto que falei que faço, também interesso muito pela área do empreendedorismo e fiz uma série de formações, uma delas há 2 anos, 3 anos atrás, nos Estados Unidos, no MIT, em que, em que basicamente passámos ali uma semana a aprender como transformar a nossa investigação científica, que fazíamos no âmbito do doutoramento, que eu estou a tirar esse doutoramento em Engenharia Mecânica, como é que a transformávamos num modelo de negócio sustentável, que tínhamos que criar empresas e mais valia para a sociedade, a partir daquilo que fazíamos de investigação científica. E eu achei muita piada a uma pergunta que nos colocaram lá por uma senhora americana que estava a fazer uma entrevista na altura ao nosso Ministro da Educação, que estava lá em representação do Estado português, e ela perguntava à audiência, que éramos nós jovens portugueses que estávamos lá a participar, quem é que de nós, se ganhasse metade do que se ganha nos Estados Unidos, gostaria de ficar a trabalhar em Portugal. Toda a gente levantou o braço naturalmente. Foi unânime. E eu diria que aqui em relação ao cartaz é um bocadinho isso. Se a gente conseguir criar essas oportunidades de emprego e de habitação, quase todos vão preferir aqui ficar. Ainda mais se conseguirmos conjugar essa oferta cultural e desportiva e de atividades que torna prazível viver na cidade e podermos sair com os nossos amigos e desfrutar da cidade em conjunto, então não tenho dúvidas que vão escolher o cartaz, porque de facto Lisboa tem uma oferta muito rica e é uma cidade muito interessante e que estará sempre aqui às nossas portas, a 45 minutos de distância de carro, como disse, mas a paz de espírito, a qualidade de vida, de quando saímos do trabalho não termos que estar no trânsito, nos transportes públicos, uma quantidade de horas e podermos em 5 minutos estar em casa ou no café, conviver com os amigos, ou fazer o desporto que mais gostamos, ou assistir a alguma atividade cultural, essa qualidade de vida pode ser encontrada cá e que não pode ser encontrada em Lisboa. Por isso, eu acho que estas vertentes são mesmo os fatores mais decisivos para fixarmos aqui os jovens e que gostem de viver cá. Certo. E o que é que diferencia a tua candidatura das restantes? Eu acho que esta parcela de renovação de que falávamos, acho que é muito importante de facto. Eu costumo dizer que tenho, para além destas 3 grandes medidas que identificava, uma das coisas que eu mais quero trazer foi aquilo que em primeira instância me trouxe à política, que é, se nós andamos frustrados com a política, se andamos desiludidos com os políticos, se andamos fartos daquela disputa, mesquinhez, maldizer entre todos, isso foi isso em primeira instância que me fez pensar, então porque é que eu não posso ser um exemplo diferente e porque é que não posso participar? Então continua a ser uma grande prioridade minha marcar por essa diferença, que participar politicamente não seja aquela política carregada que só de ouvir nos satura, mas que seja um ato de alegria, de felicidade, de comunhão, de união entre todos, no fundo uma forma de participação em comunidade e que possamos todos juntos criar uma cidade mais feliz em que nos dê mais gosto de viver. Portanto, logo aí, esse espírito com que tento entrar, acho que é diferenciador por si mesmo, por tentar trazer essa renovação nesse estado de espírito. E depois lá está, na própria forma de olhar o município, de olhar o futuro que queremos criar, não só de resolução de necessidades mais básicas que existem e que temos que as resolver, mas também de perceber o município que fomos, mas acima de tudo que somos hoje, e que desafios é que estamos a enfrentar hoje em dia que podem prejudicar o nosso futuro a médio e longo prazo. Eu diria que, por exemplo,
uma das questões mais flagrantes e que poucas candidaturas têm abordado, para não dizer que fomos a única candidatura a fazê-lo, é perceber que com as transformações sociais que estão a ocorrer e económicas, em que está a haver a tal bolha inflacionária de Lisboa que se está a estender para os municípios limítrofes, um dos quais somos nós, portanto está a fazer com que mais e mais pessoas saiam de Lisboa, vendam as suas casas em Lisboa, e que neste momento são quase as únicas que conseguem comprar no nosso concelho, por causa do aumento brutal de preços que existiu, e vai fazer com que as nossas novas famílias, em particular os jovens que aqui querem ficar, não conseguem. E, portanto, vão ter que daqui sair, e, portanto, vamos ser um município com mais população, mas pouca população natural aqui do concelho, e vamos ser um município em que as pessoas vão fazer vida em Lisboa e vão dormir cá, que era uma das coisas que eu mais gosto do Cartaz, é que não somos isso, não somos um dormitório de Lisboa. Costumo dizer que uma das coisas que mais diferencia o Cartaz é que, vindo em direção de Lisboa, aqui para os lados de Santarém, a Zambuja, Santarém, portanto, toda esta linha que por aqui continua, somos, quiçá, o primeiro município que mais, perdoem-me quem é dos municípios anteriores, mas que mais identidade tem, é uma cidade desenhada por si só, que não foi desenhada para ser um subúrbio de Lisboa, e eu, quando vou à Zambuja, quando vou a Vila Franca de Xira, quando vou a Alverca, sinto sempre um bocadinho que são cidades mesmo limítrofes da grande cidade que é Lisboa, e nós aqui no Cartaz conseguimos sempre ser uma cidade com uma cultura muito própria, com uma identidade muito própria, e mesmo todo o desenho da cidade era uma cidade por si mesma. E não quero que a gente caia naquela vida, naquela dinâmica de sociedade que é um dormitório, que as pessoas vêm cá dormir, mas depois logo ao início da manhã saem, trabalham em Lisboa, fazem as suas compras em Lisboa, fazem o seu consumo cultural e desportivo em Lisboa, e depois então vêm cá dormir outra vez, e nesse tempo intermédio as nossas ruas ficam sem ninguém. É isso que quero evitar, e espero que seja com medidas como estas que o conseguimos controlar. E portanto, é que também esta visão, espero eu, desse futuro que há para criar, e como é que o podemos construir, que eu espero conseguir trazer de diferente. Em relação exatamente ao futuro, como é que gostarias de ver a tua autarquia daqui a 10 anos? Gostava de ver uma autarquia com muitos jovens, que acho que é fundamental para, por uma série de fatores, para garantir o futuro do próprio concelho, que é um concelho que terá vida no futuro, que terá essa pujança, que os jovens trazem essa capacidade do desenvolvimento, do progresso, não só lá está pela mentalidade aberta daquilo que é possível criar de diferente para o futuro, mas também pela energia que têm e a fome que têm de fazer acontecer. Portanto, um município com muitos jovens ganha logo com isso, ter toda essa percentagem da população altamente motivada para desenvolver o município. Isso diria também que fomos um município que se conseguiu adaptar aos novos tempos e tornar-se um município apelativo para as famílias, e os jovens são quem cria novas famílias, são quem, portanto, desse ponto de vista, procura o melhor sítio onde tem capacidade de as criar, com qualidade de vida. Portanto, também sei que um Cartaz com muitos jovens teria muita qualidade de vida, certamente, porque sabemos que seria o sítio onde os jovens estariam a escolher viver, e, portanto, queria um município com gente nas ruas, jovens, menos jovens, porque acho também desse convívio, nós jovens e os menos jovens também retiram muito, e portanto possa ser um município onde as pessoas tenham gosto de sair à rua, tenham gosto de se conhecer, tenham gosto de conviver, tenham gosto de fazer o que gostam, seja atividades desportivas de diversos tipos, seja atividades culturais, seja outro tipo de atividades, mas que tenham gosto de o fazer em coletivo, em conjunto, porque eu acho que assim seremos muito mais felizes. Um futuro em que a gente estamos mais fechados em casa e mais desligados, não me parece ser um futuro mais feliz. Portanto, era mais este futuro de jovem, de união e confraternização nas ruas que eu gostaria de criar. Certo. E que legado é que gostarias de deixar, mesmo que não ganhes estas eleições? O legado que gostaria de deixar seria essas duas grandes mensagens. Uma, a alegria que pode ser participar num projeto político, a leveza até de estar e de ser, portanto, toda a campanha temos-la feito sem atacar ninguém, sempre baseados nas nossas ideias, na união que queremos criar entre todos, na alegria que queremos, nos sorrisos que eu gosto de ver nas pessoas que estão ao meu lado. Portanto, logo isso acho que é uma forma marcante de entrar. Nós, pela primeira vez na história aqui no Cartaz, estamos na oposição. Anteriormente tinha sido sempre o Partido Socialista a ganhar as eleições, e portanto, tendo perdido nós a primeira vez no Conselho,
entrarmos com esta forma de estar, acho que é completamente diferenciador, completamente rejuvenescedor, completamente diferente, porque muitas vezes na oposição é fácil querer entrar pelo ataque, por aquilo que está mal feito pelo atual executivo. Há sempre coisas que se pode atacar, mas lá está, íamos estar a cair naquela política de que somos todos um bocadinho fartos. E acho que temos conseguido diferenciar-nos, e acho que seria um legado muito bonito de deixar, uma forma de fazer política leve, alegre, unida com todos, mais jovens, menos jovens, e de conseguir começar a cativar as pessoas nesse sentido. E depois também mostrar que é possível rejuvenescer a política, que é possível fazê-la de forma diferente e em todos os partidos. Portanto, consegui-lo fazer num partido histórico como é que o Partido Socialista no Cartaxo foi o partido que ganhou sempre as eleições até 2021. Podia-se pensar que seria um partido muito pesado, com hierarquias muito bem definidas, em que há uma forma muito pouco jovem, muito pouco aberta de fazer política. E acho que estamos a conseguir mostrar que é um bocadinho o contrário, que o próprio partido aqui no Conselho consegue se rejuvenescer, consegue dar oportunidades a quem tem valor, e não falo só de mim, mas todas as nossas equipas, dos mais jovens e dos menos jovens e dos outros que estão na idade intermédia, que têm esse valor e que estão muitos a ter novas oportunidades, e que, portanto, mostrarmos essa capacidade de rejuvenescimento e com isso conseguirmos criar uma esperança num futuro melhor para todos, acho que também é um legado bonito que podemos criar. E eu estou muito convicto disso, com a campanha que estamos a fazer, com a abordagem que estamos a ter, estou muito convicto que podemos ganhar as eleições e com isso poder pôr em prática aquilo que estamos a sonhar, que estamos a querer construir e com as medidas que propomos para o projeto, mas também, noutro cenário em que não ganhemos, eu acho que da maneira que estamos a trabalhar, esse legado, pelo menos é aquilo que eu sinto e que estou a tentar fazer, que fique esse legado de alegria, positivo, de rejuvenescimento que possa ficar e que possamos alimentá-lo de futuro, porque o mundo não acaba, nem seja para bem, seja para mal. No dia 12 de outubro há um novo começo e a cada novo começo abrem-se novas janelas e oportunidades. E para os jovens que nos seguem e que querem participar, que conselho rápido é que lhes dás e de como podem transformar a política local e a realidade local? Em primeiro Assim, eu consigo lugar, prestar poderes assim aos jovens. sim, em primeiro lugar, ousar participar, que acho que é sempre a maior barreira inicial, seja pelo complexo, lá está, do que é política, portanto, lá está esta visão negativa ou de condicionantes que possam existir à participação política, pode ser logo um bloqueio à partida, seja a barreira até de timidez, agora vou-me apresentar a participar politicamente, seja num partido, seja numa juventude partidária, portanto, é psicologicamente, naturalmente, que é um obstáculo. Mas ousar participar, acima de tudo, eu até diria, quem se sente frustrado com a realidade é aquele que deve participar, porque sente que há coisas para mudar, que há coisas que são para fazer diferentes. E mas todos nós jovens sentimos frustrados com algo. Nós queremos sempre que o mundo seja melhor, que seja diferente e sentimos essa vontade de transformar. Portanto, todos nós também, por um lado, temos esse apelo a poder participar e, portanto, não nos deixarmos conformar quando estamos insatisfeitos com algo. Então, acreditar que nós podemos fazer parte dessa transformação e que temos uma parte importante a desempenhar. Essa é a primeira parte que eu diria. Ousem participar, ousem ir procurar resolver os problemas que identificam e com os quais não estão satisfeitos. E em segundo lugar, nunca terem a timidez de falar, de ser ouvidos. Portanto, de facto, depois de ousarem participar, participarem de facto, partilharem a vossa opinião. Foi aquilo que eu falei há pouco para mim. Para mim fez muita diferença ser uma pessoa altamente interventiva, que partilhava sempre o que pensava. E em terceiro lugar, não entrar de forma arrogante ou grosseira ou querer destruir tudo o que há à volta. Porque, na verdade, ao longo do vosso percurso político vão conhecer muitas pessoas, umas com que se identificam mais, outras com que se identificam menos, umas a que atribuem mais valor, outras a que atribuem menos. Mas com todas elas conseguem aprender e particularmente aquelas com que se identificam mais e que sentem com que mais podem aprender de facto muito. E, portanto, pegando nesse muito com que podem aprender, ouvindo os outros, crescendo com aquilo que é o conhecimento deles e a sua opinião, depois juntá-lo a essa participação de que falei, e eu tenho a certeza que assim não só vão ganhar um outro gosto por aquilo que é a construção comunitária das nossas cidades onde nós crescemos e onde queremos viver, como é a construção coletiva, de fazer parte de uma equipa que está a trabalhar com esse objetivo comum de melhorar a nossa cidade, e, e aí isso sim, de facto, transforma a nossa visão da política e dá-nos capacidade de poder fazer a diferença junto com essas pessoas, e eu tenho a certeza que depois as oportunidades se abrem, porque tem sido a minha experiência, quando a gente mostra o nosso valor,
é demasiado gritante para as pessoas não nos darem essas oportunidades e mais tarde ou mais cedo essas oportunidades de fazer a diferença vão surgir. E agora, para terminar, um desafio, se tivesse 30 segundos com um jovem de 18 anos do cartaz prestes a votar pela primeira vez, o que é que lhe dirias? Diria o seguinte: tiveste oportunidade ao longo dos últimos 12 anos de aprender na escola, de te formar, de cresceres junto com os teus amigos e também dos conhecimentos que pudeste aprender sobre o mundo. Agora está um bocadinho nas tuas mãos olhar para esse mundo em tua volta, perceberes o que é que gostas nele, o que é que não gostas tanto e perceberes o que é que podes querer fazer por ele e mudar nele. E portanto, acredita em ti, tens muito valor, tu podes fazer a diferença e procura sempre dar o melhor de ti, procurar o melhor nos outros e todos juntos fazerem algo que vos faça verdadeiramente felizes e tornar o mundo um bocadinho um lugar melhor onde viver e onde tu queiras viver. Assim damos por encerrada a entrevista. Muito obrigada, Ricardo, por teres tido a disponibilidade de estar aqui connosco. E para os ouvintes que estão no Spotify e no YouTube, obrigada pela disponibilidade de estarem a ouvir e vemo-nos num próximo episódio.